amados ouvintes, nós temos que abrir os nossos corações para poder se alimentar da palavra da fé. A palavra da fé é a palavra que vem do Espírito da verdade. O homem natural, ele não pode compreender as coisas do Espírito de Yahushua, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Yahushua, ele disse que as palavras dele são vida e Espírito, e nós temos que discernir elas de forma espiritual, porque Yahushua, ele disse que aquele que é espiritual discerne tudo muito bem, e de ninguém é discernido. Coisa maravilhosa, irmãos. São as coisas que o nosso Pai Celestial está nos revelando. Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Yahu preparou para os que o amam. E hoje nós contemplamos as revelações da palavra do Eterno, não apoiado em sabedoria de homens, mas contemplando o poder de Yahu sendo manifesto em nossos corações, para nos tomar como um instrumento dele, para anunciar o evangelho da tua santidade. Devemos guardar estas palavras dentro de nossos corações, porque nós não temos recebido o Espírito que provém do mundo, mas um Espírito que provém de Yahu, irmãos. E este Espírito de Yahu permite que nós venhamos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais coisas nós falamos não por interpretação particular de vontade humana, mas nós falamos pela sabedoria do Espírito, pois é o Espírito que nos ensina como nos convém andar e agradar a Ele em toda a nossa maneira de viver. É Ele que põe as suas palavras no nosso coração para transmitir àqueles que hão de ser salvos. Nós sabemos que temos que comparar as coisas do Eterno de forma espiritual, de maneira que você compara as coisas espirituais com as espirituais. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, nos redarguir, nos corrigir, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados. Porque as escrituras, elas devem ser examinadas de forma espiritual. Muitas pessoas conhecem as escrituras pela letra, mas não conhecem a revelação da vida que Yahushua disse que contém as suas palavras. A palavra de Yahushua é vida e espírito. A palavra é viva. Se ela é viva, ela tem vida. Yahushua é a palavra viva, que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. E Ele esteve aqui para buscar e salvar os que estavam perdidos, chamando homens e mulheres ao arrependimento, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, escapai por vossas vidas e não olhai para trás. E uma grande multidão de discípulos começaram a seguir a Yahushua. E no meio desta grande quantidade de discípulos que seguia a Yahushua, havia muitos que seguiam o movimento. Mas Yahushua deixava bem claro a eles que aquele que viesse a Yahushua
e não aborrecesse a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos, irmãs e também a sua própria vida, não podia ser seu discípulo. Aqueles que amassem o pai ou a mãe mais do que a Yahushua não podia ser seus seguidores. Aquele que amasse o filho ou a filha mais do que a Yahushua não podia ser seus seguidores. O nosso amor tem que ser, irmãos, um amor dirigido com toda a expressão da nossa fé ao nosso ame Salvador Yahushua. Ele deu-se a si mesmo por todos nós. E ele disse: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E muitos cercavam a Yahushua buscando um meio de tirar da sua palavra uma acusação para que o pudesse condenar perante o Sinédrio, que era o antigo Supremo Tribunal dos Yahudim. Yahushua, ele falava de forma espiritual com os espirituais, e ele falava como um homem com aqueles que eram carnais. E você está se esforçando para andar no caminho da verdade, no caminho da vida eterna, no caminho da salvação? Quantos que não querem dar crédito à palavra que Yahushua está advertindo nós? É um alerta do Espírito da verdade para aqueles que têm o sentimento de herdar a vida eterna. Yahushua, ele disse aos seus seguidores: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão. Quem são esses que não vão poder entrar por esta porta estreita? Quem são aqueles que vão ser barrados de entrar pela porta estreita? Se os irmãos olharem aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 9, Yahushua disse por meio do apóstolo Shaul aos irmãos de Corinto: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Yahu? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Yahu. Yahushua, ele está mostrando claramente, irmãos, que muitas pessoas vão ficar de fora do reino dele e vão procurar entrar e não vão poder. E olha que é uma grande quantidade de pessoas que estão vivendo de forma carnal, vivendo de forma profana, de forma impura, mesmo tendo conhecimento da verdade. E Yahushua, ele mostra para nós em Apocalipse 21, capítulo 21, verso 8, olha o que ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Você está se preparando para se encontrar com Yahushua, o teu amo? Porque ele diz que vão ficar de fora uma grande quantidade de pessoas. E estas pessoas são as pessoas que não receberam a verdade, para que por meio dela pudesse
alcançar a salvação de suas almas. A porta do reino de Yahushua é estreita, irmãos. O homem natural não pode entrar por esta porta. Yahushua tem a chave desta porta. E ele diz que a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando ele fecha a porta para os homicidas, para os idólatras, para os efeminados, para os sodomitas, para os mentirosos, esses mentirosos podem fazer parte de uma religião, parte de uma organização religiosa, e naquele dia não vão poder entrar, porque Yahushua, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Ele deixava bem claro aos seus seguidores: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Naquele dia muitos vão se achegar até a presença celestial da santidade, da majestade, da alteza do Salvador Yahushua. E Yahushua vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo que me diz meu amo, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade do nosso Pai Celestial que está no céu é a nossa santificação. Nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. E para nós mostrar para Yahushua que nós estamos vivendo em santidade na presença dEle, nós temos que viver de toda a palavra que sai da boca dEle, porque a palavra que sai da boca dEle está sendo velada, e a palavra que Ele está nos usando, Ele diz que ela não poderá voltar para Ele vazia. Ela volta com uma resposta, ou da sua decisão para a vida eterna, ou da sua decisão para a morte eterna. Porque em Apocalipse capítulo 20, verso de número 11, a palavra do Espírito da Verdade diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Yahu, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E diz a palavra que este trono era um trono branco, que representa a santidade, que representa a pureza. Aquele que está sentado sobre o trono é Yahushua. Ele tem o poder de dar a vida eterna para aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Mas também Ele tem o poder de condenar, sentenciando a morte eterna, todos os mentirosos, todos os contradizentes da sua palavra, todos aqueles que convertem a verdade em mentira. A ira de Yahushua, ela se manifesta desde os céus contra a vida de homens e de mulheres que detêm a verdade em mentira. E tais vidas, elas não estão se preocupando em ter conhecimento das palavras de Yahushua. Yahushua disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Por isso ele mostra para nós, pela visão que o apóstolo ele contemplou e ele viu,
que os céus e a terra fugiram da presença de Yahushua. E ele pôde contemplar os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Ele teve a revelação e ele pôde contemplar uma grande multidão de mortos, grandes e pequenos, que estavam diante deste trono. Cada um dará conta de si mesmo diante de Yahushua o Mashiach. Uns vão para a vida eterna, outros para a morte eterna. A palavra diz em Salmos capítulo 9, verso 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Yahu. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, irmãos, antes que venham os dias maus. Porque naquele dia os olhos de Yahushua não poupará a iniquidade que ele contempla no teu viver. E cada um será julgado segundo as palavras que estão escritas nos livros. Que livros são esses, irmão Edivaldo? São os livros que estão contidos na Bíblia. Bíblia é um conjunto de livros. Você poderá ser julgado por não ser um seguidor de Yahushua, que cumpriu a justiça dele. Yahushua, ele desceu do céu e se manifestou aqui na terra como filho do homem. E como filho do homem, ele veio para cumprir a justiça, para descer as águas no rio. E chegando ali, o profeta que chamamos de João, ele disse: eu que careço e a ti vens tu a mim. Ele disse: importa que cumpramos toda a justiça. Você está preocupado em cumprir com toda a justiça que está estabelecida pelo eterno Yahu, o Criador dos céus e da terra? Eclesiastes capítulo 12, verso 13. A palavra diz: temei a Yahu e guardai os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Yahu, ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância, mas ele anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque ele tem determinado um dia em que com grande fúria ele há de julgar os contradizentes da sua palavra. Oh, meus amados irmãos, temos que abrir os nossos olhos para receber as palavras de Yahushua de bom grado, porque o que despreza a palavra perecerá, mas aquele que guarda o mandamento será recompensado. O rei Davi, no Salmo 119, verso 11, ele disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você está se preocupando em não pecar contra a santidade daquele que está sentado num alto e sublime trono? Ou o teu coração ainda se encontra endurecido por causa do engano do pecado? Porque diz a palavra que Yahushua não nos chamou para a imundícia, para que venhamos viver uma vida profana, mundana e pecaminosa. Ele deixa bem claro: não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes nas suas concupiscências. Então, a você que afirma ser filho de Yahu, ser um seguidor de Yahushua, guarda bem o que tens recebido, para que ninguém tome a tua coroa.
porque o fundamento de Yahu permanece firme, tendo este sinal, tendo este selo. Yahu, ele conhece os que são seus, e todo aquele que profere o santo nome dele, que veio e se manifestou aqui na terra pelo nome do seu filho Yahushua. Todo aquele que profere o nome de Yahushua, aparte-se da iniquidade. Porque naquele dia, muitos que estão aí dizendo Yahushua, Yahushua, muitos que nem o nome de Yahushua estão anunciando, mas estão vivendo uma vida pecaminosa, estão vivendo uma vida de viver na porta larga, no caminho espaçoso, andando de qualquer jeito. O que o mundano faz, ele faz. Quantos que afirmam dizendo que já são salvos, fumando, bebendo bebida alcoólica? O que o ímpio, que as escrituras mostram que ele, se ele não crer, já está condenado. Aquele que diz que crê, está vivendo da mesma maneira. Ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora aqueles que são mentirosos. O que é uma idolatria? É tudo aquilo que toma lugar da glória, da exaltação, da adoração do eterno no teu coração. Nós anunciamos um nome que você não recebe, mas você prefere colocar um nome que não é o nome verdadeiro no lugar do nome verdadeiro. O Eterno, ele diz, Deuteronômio 30:19, eis que tomo os céus em testemunho contra vós, de que tenho proposto a vós o caminho da vida e o da morte, o caminho da bênção e o da maldição. E ele aconselha dizendo, escolhe, pois, o da vida, para que vivas tu e a tua semente, vivas tu e a tua família. Toma uma decisão de fé, porque ninguém pode seguir a Yahushua cocheando entre dois pensamentos. Se você ama Yahushua, Yahushua disse, aquele que me ama guardará minha palavra. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Yahushua manda nós invocar o nome dele, para expulsar um demônio, para curar um enfermo, para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, chamando os pecadores ao arrependimento. Mas infelizmente, homens ímpios, que não têm o Espírito da verdade nos seus corações, que não têm o Espírito de Yahushua nos seus corações, eles estão causando uma dissolução na palavra da verdade. Amados ouvintes, a Shalom do Salvador Yahushua, o Rei Eterno, seja convosco. Quem fala convosco é teu irmão em Yahushua, Edivaldo, da cidade de Sertãozinho, estado de São Paulo. Quero agradecer a Yahushua, a todos os que têm entrado em contato conosco através do Telegram, do WhatsApp e do canal do YouTube pelo 016 988 49
1818. Se inscreva no nosso canal do YouTube, canal Irmão Edivaldo Yahushua. Ajude-nos a divulgar as nossas mensagens de orações, de pregações, para alcançar aqueles que hão de ser salvos através da tua participação. Disse Yahushua: ide por todo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for imergido será salvo, mas quem não crê será condenado. Ajude-nos a ganhar almas para o reino do Salvador Yahushua, divulgando uma mensagem que enviamos a todos vocês, a todos os de perto e de longe. A Shalom do Am Yahushua, o Rei Eterno, seja convosco, hoje e para todo sempre.